A verdade sobre as 10 pragas do Egito, a luta entre Deus e Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Vamos falar no vídeo de hoje uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, as 10 pragas do Egito. Deus mandou as pragas para mostrar seu poder e autoridade. Ele queria mostrar ao Faraó e aos egípcios que ele era o Deus Todo-Poderoso e que tinha controle sobre todas as coisas. Queria também libertar os israelitas da escravidão no Egito e levá-los para a Terra Prometida, mostrando a todos que os deuses do Egito eram falsos e que ele era o único Deus verdadeiro. Deus endureceu o coração do Faraó várias vezes para que ele não libertasse os israelitas e assim, Deus pudesse mostrar seu poder e autoridade. As 10 pragas do Egito ocorreram durante o tempo em que os israelitas estavam escravizados no Egito. Deus enviou Moisés para libertar os israelitas. Quando Moisés cresceu, ele se tornou consciente da opressão que os israelitas sofriam no Egito. Ele viu um egípcio batendo em um israelita e o matou, mas o faraó descobriu e tentou matar Moisés. Ele fugiu para o deserto de Midian, onde se casou com uma mulher chamada Zípora. Enquanto Moisés estava no deserto, Deus apareceu a ele em uma sarça ardente e o chamou para liderar os israelitas na saída do Egito. Moisés inicialmente hesitou, mas Deus o convenceu de que ele era o homem certo para o trabalho. Moisés voltou ao Egito e exigiu que o faraó libertasse os israelitas. Quando o faraó se recusou, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, incluindo a transformação da água em sangue, a invasão de rãs e a morte dos primogênitos. A primeira praga foi a água transformada em sangue. Deus ordenou a Moisés que se apresentasse diante do faraó e exigisse que ele libertasse os israelitas. Quando o faraó se recusou, Deus transformou a água do rio Nilo em sangue, mostrando ao faraó que Deus era mais poderoso do que todos os deuses egípcios. A segunda praga foi a invasão de rãs no Egito. Deus enviou uma grande quantidade de rãs que invadiram as casas e os campos. As rãs eram tão numerosas que cobriram a terra, causando grande desconforto e destruição. As rãs eram um símbolo de fertilidade e prosperidade, mas também eram uma praga. Deus enviou como a terceira praga uma grande quantidade de piolhos que infestaram os humanos e os animais. Os piolhos eram tão numerosos que causaram grande sofrimento e desconforto. Os piolhos eram um sinal de que Deus estava com os israelitas, pois só os egípcios foram afetados. A quarta praga foi a invasão de moscas. Deus enviou uma grande quantidade de moscas para o Egito, que invadiram as casas e os campos. As moscas eram tão numerosas que causaram grande desconforto. As moscas eram um símbolo de morte e destruição. A praga número 5 foi a doença nos animais. Deus enviou uma doença que afetou os animais do Egito, incluindo os cavalos, os bois e os camelos. A doença foi tão grave que muitos animais morreram. Isso foi um sinal de que Deus estava com os israelitas e que os egípcios estavam sofrendo. A sexta praga foi a infestação de úlceras. Deus enviou uma doença que causou úlceras nos humanos e nos animais do Egito. As úlceras eram tão dolorosas que causaram grande dor e sofrimento. As úlceras eram um sinal de que Deus estava castigando os egípcios. A chuva de pedras foi a sétima praga. Deus enviou uma chuva de pedras que destruiu as plantações e os animais. A chuva de pedras foi tão intensa que causou grande destruição. Ela foi um sinal de que Deus estava com os israelitas, causando sofrimento aos egípcios. A oitava praga foi a invasão de gafanhotos. Deus enviou uma grande quantidade de gafanhotos para o Egito, que invadiram as plantações e destruíram tudo. Os gafanhotos eram tão numerosos que causaram grande fome e destruição. Os gafanhotos eram um símbolo de destruição e morte. A penúltima praga foi a escuridão no Egito. Deus enviou uma escuridão que durou 3 dias, durante a qual os egípcios não podiam ver uns aos outros. A escuridão foi tão intensa que causou grande medo e confusão. A escuridão foi um sinal de que Deus estava com os israelitas. E Deus continuava endurecendo o coração de Faraó, até que a 10ª e última praga causou o maior sofrimento de todas no Faraó, pois Deus enviou um anjo para matar os primogênitos de todas as famílias egípcias, incluindo os filhos dos nobres e dos pobres. A morte dos primogênitos foi tão devastadora que o faraó finalmente libertou os israelitas. Isso foi um sinal de que Deus estava castigando os egípcios para que o faraó libertasse seu povo. Em conclusão, as 10 pragas do Egito foram um sinal de que Deus é mais poderoso do que qualquer outro deus, inclusive os deuses egípcios. Elas também foram um sinal de que Deus estava com o seu povo.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, assista aos vídeos já postados. E deixe um comentário abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões. Um forte abraço e fiquem com Deus.